Tudo começou há muito tempo. Éramos seres capelinos, urdidos dentro de um contexto que para os humanos de agora seria surreal. Nada se compara ao jeito como nascemos. Cada um de nós da família El, uma das espécies do gênero capelino, nasceu individualmente com sua particularidade característica. Entretanto, mesmo sendo seres individualizados, éramos ligados uns aos outros por um mecanismo que ficou conhecido entre nós como processador IEL. Esse processador quântico registrava tudo o que sentíamos individualmente e, posteriormente, tudo o que pensávamos ou sentíamos enquanto grupo ou coletividade familiar. Cada família capelina possuía seu próprio processador. Eu, IEL Luzbel, um dos primeiros pesquisadores da família IEL, fui encarregado de verificar os graus de atuação e de evolução dos seres que faziam parte deste universo. Passei cerca de milhões de anos pesquisando e juntando dados para compor uma linha de raciocínio sobre esse assunto relativo à evolução dos seres do nosso quadrante universal. Tinha por objetivo principal tentar mapear as espécies que estavam mais próximas ao sistema solar de Capela, já que fomos informados da existência de outras, porém raramente as percebíamos. Faço parte de um tempo em que a vida era dirigida por hierarquias chamadas divinas e seus descendentes de primeiras ordens, que nunca vimos, mas apenas sabíamos da existência delas. O detalhe é que não as víamos. Assim, a primeira constatação decorrente dessa análise foi que não havia graus de diferença que nos distinguissem quanto à intensidade de percepção e de entendimento sobre o Criador, as hierarquias divinas e as leis que regem esta criação. Como podia ser possível não haver esses graus de diferença? Como alguém havia criado este universo com essa lei que nos nivelava a todos num único tipo de percepção e de entendimento? Eu, um pesquisador com avançado conhecimento sobre os seres que foram criados nesta galáxia, quando observava a administração deste universo e me deparei com essa percepção de nivelamento, procurei esclarecimentos a respeito desse quesito. Porém, ninguém conseguiu me responder a contento sobre o que eu havia percebido. Nem mesmo Sofia, o comandante dos capelinos, representante legal do Criador naquele quadrante. No meu ser, vários questionamentos me vinham, sem que eu entendesse como algo tão inusitado podia não ser do conhecimento daqueles que representavam o Criador e sua obra. A partir disso, entrei mais a fundo na questão da criação deste universo e pesquisei sobre o Criador. Afinal, quem era esse ser que a tudo criou? Quais os parâmetros que ele usou para determinar as hierarquias que existiam neste universo? Como ele determinou quais os seres que teriam conhecimento da sua obra e da sua própria existência, como aquele que tudo criou? Há uns 740 mil anos, quando essa falta de aceitação chegou a um nível insuportável para mim enquanto individualidade, percebi que estava gerando desequilíbrios na energia que fazia parte da nossa família, pois muitos, ao tomarem conhecimento das minhas dúvidas, passaram também a pensar como eu. E o que era uma simples questão sobre a administração deste universo, passou tempos depois a ser motivo de revolta entre nós. Entretanto, ao tomar conhecimento de certas particularidades que envolviam o Criador e a sua obra, uma vibração inusitada surgiu no meu ser, devido ao constante pensar e ao fato de querer respostas para as minhas indagações, causando uma mutação no meu código genético. Naquele tempo, eu não sabia explicar que o que tem acontecido comigo era decorrente desse processo. Essa mutação fez com que eu, como ser individual, abrisse certos lacres mentais em mim mesmo, que acabou fazendo com que eu, de indagação em indagação, ficasse cada vez mais intranquilo diante do que estava vendo e percebendo. Sei que é difícil para o leitor entender tal condição, mas é como se alguém já nascesse com toda uma definição linear de pensamentos que faziam parte da sua família e no campo da criatividade intelectual esse ser não pudesse avançar, já que nada nele existia que pudesse dar sustentação para desenvolver alguma coisa inusitada para ele ou para os outros membros da sua espécie. Era simplesmente assim. Muito me isolei e nunca quis falar ou contar como foi minha participação na rebelião ou junto aos rebelados.
Sempre deixei que outros falassem por mim. No entanto, eu sabia que em algum momento seria inevitável precisar contar a minha versão dos fatos ocorridos no sistema de Capella e na Terra, e esta escrevente foi a solução que eu procurava para poder, por meio dela e com a sua ajuda, contar o que vivi nesse contexto. Muitos estão contando suas versões sobre os fatos que fizeram parte da construção desta humanidade. E eu, neste livro, estou fazendo o mesmo. Este é o momento. Agora consigo fazê-lo. E é com grande prazer que volto à cena da Terra para narrar o que vivi tempos atrás.